Estou aqui de novo, na Escola Sala Aberta, e para mais um encontro nosso, para mais uma reflexão, para esse aprender a pensar. E hoje eu vou dar continuidade ao que nós estamos falando na aula anterior, que foi sobre os 7 códigos da modernidade do Bernardo Toro. E ali eu citei os 7 códigos que ele fala, e hoje nós vamos nos atentar mais quando ele fala que é o 4º código da capacidade de compreender e atuar em seu entorno social. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vou abrir meu coração aqui para vocês. A capacidade de compreender parece, pelo menos a impressão que eu tenho, não sei se é de vocês, a impressão que eu tenho é que muitas pessoas estão com essa capacidade de compreensão atrofiada. Porque no meu dia a dia, eu lidando ali com pais, com professores, é mais com os adultos, não é tanto com os adolescentes ou com as crianças, não. Às vezes, nós fazemos algumas colocações e o entendimento é tão contrário àquilo que a gente está tentando explicar, está expondo ali, né? E aí eu falo assim, mas quanto mal entendido às vezes surge, por quê? Porque não se tem essa capacidade de compreensão muito desenvolvida. Parece que algumas pessoas estão passando, talvez pela situação aí do país, que as pessoas ficam muito indignadas, né, com a situação que nós estamos passando aí, e nessa indignação ficam bravas, intolerantes, então qualquer coisinha vem, às vezes, uma palavra de intolerância, é falta de compreensão. Então, como é que eu vou agir no meu entorno social? Porque ele fala, o Bernardo Toro fala, a capacidade de compreensão e atuar em seu entorno social. Se a minha capacidade de compreensão está atrofiada, como é que eu vou atuar no meu entorno de forma inteligente, com sabedoria, com tolerância, com compassividade, com gentileza? Então, parece que está faltando essa gentileza, essa compassividade, e tudo isso, por quê? Porque a capacidade de compreensão está atrofiada. Então, justamente na leitura, no assistir a um bom filme, a um bom documentário, gente, tem tanta coisa aí gratuita na internet, tantos documentários fantásticos, tantos filmes com mensagens extraordinárias, tantos bons livros. Então, é preciso que a gente tenha um tempo para poder assistir a tudo isso, para ler um bom livro, para assistir a um bom filme, e deixar que isso entre na nossa consciência, para poder expandir a nossa consciência. Então, sem essa compreensão, nós não vamos atuar com responsabilidade e com afetividade no nosso entorno social. E a outra que ele fala aqui, que eu também creio que nós temos que refletir um pouquinho, que é o receber criticamente os meios de comunicação. Quando eu falei as funções cognitivas do pensamento, justamente eu falei sobre isso, né? Que é essa criticidade, para a gente não ficar também compartilhando tudo que nos vem, e sem criticidade, sem análise, sem discernimento. Então, é preciso que a gente tenha essa profundidade, essa análise mais aguçada, com mais cuidado, antes de se emitir opiniões, antes de se passar as coisas adiante. Então, ele fala sobre isso, né? E ele fala também sobre justamente a capacidade de analisar, sintetizar, interpretar dados, fatos e situações. Que no nosso dia a dia as situações se apresentam, os fatos se apresentam, e nós temos que ter uma serenidade, uma sabedoria, uma inteligência para que a gente atue melhor na nossa sociedade. Bom, e vamos para frente, então. Agora aqui eu tenho capacidade de compreender
Vou voltar lá na capacidade de compreender. Que eu estava falando que parece que está, em algumas pessoas, essa capacidade de compreensão parece que está um pouco atrofiada. Então, para que eu tenha essa capacidade de compreender o outro, eu tenho que começar a compreender a mim mesma. Então, eu tenho que ter esse olhar para mim, eu tenho que ter essa investigação de quem eu sou. Quem sou eu hoje? Eu sou a mesma Regina lá de quando eu tinha 20 anos? Hoje eu tenho 68 anos. Eu não posso ser a mesma Regina de 20 anos, quando eu tinha 20 anos. Então, claro que existe uma essência aí, claro que há uma formação que essa não muda, né? Acredito que sim, que ela não mude, essa formação moral, essa formação de caráter. Normalmente a gente tem essa integridade que a gente mantém. Quando se teve essa identidade bem construída lá na nossa adolescência, e isso fica solidificado na gente, que é muito bom. Mas tanta visão de mundo, é claro que muda, né? Hoje, a maneira como se interpreta a realidade, pelo menos como eu interpreto hoje a realidade, porque, na verdade, a gente tem interpretação da realidade, né? Cada um interpreta a realidade de acordo com seus filtros, com as suas crenças, com a sua visão de mundo. Então, a maneira de interpretar hoje a realidade é diferente de quando se tem 20 anos, 15 anos. Bom, então, compreender a si próprio e pensar também assim, em que aspecto eu posso me aprimorar, aonde eu ainda preciso me lapidar. Então, essa compreensão de si mesma, se não tiver esse olhar para si, como é que eu estou hoje? Se eu estou bem, como é que eu estou me relacionando com o outro? Eu preciso estar muito bem para me relacionar bem com o outro. Então, esse olhar no espelho com imparcialidade, com verdade, até com uma nudez, se desnudar para si mesmo, para poder ver como é que eu estou, como é que eu posso me relacionar bem com o outro. Então, porque, claro, quando a gente está bem, a gente tem um olhar também mais compassivo para com o outro. Bom, e mais uma vez nós vamos terminando a nossa aula, vamos ficando por aqui e vamos deixar, então, tem mais reflexões por aí na nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui, porque eu selecionei o assunto aqui para vocês, que nós vamos falar um pouquinho. Ah, vocês vão gostar. Acredito. O tema vai ser sobre a educação. E eu vou falar sobre um provérbio africano que eu gosto muito, que é um norte para mim, que é: educar uma criança é tarefa de uma aldeia. E é sobre isso que nós vamos refletir. Muito obrigada, até lá e um abraço carinhoso para vocês.